Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Aqui é o professor Paulo Guimarães e hoje eu vou te explicar sobre o projeto de lei que prevê a concessão de autonomia ao Banco Central e eventuais implicações disso em futuros concursos da instituição. O Banco Central é uma instituição muito tradicional. Eu trabalhei lá por alguns anos, eu entendi como a instituição funciona e existem algumas características que são muito próprias do Bacen e que você precisa entender antes da gente começar a falar em autonomia. A primeira dessas características é que, como é uma instituição muito tradicional, foi criada em 1964 e mantém a mesma, eu não vou dizer estrutura, mas assim, a mesma lógica de funcionamento até hoje, o Banco Central tem um DNA muito próprio e é uma instituição muito bem consolidada e muito bem estabelecida. Muito mais do que outras instituições da administração. Eu conheço esse contraste porque eu saí do Banco Central e fui para a CGU. A CGU ela é o extremo oposto do Banco Central nesse sentido, porque ela é uma instituição muito nova, que foi criada em 2002, com a estrutura que tem hoje, e que vem ganhando todo ano novas atribuições. Aí sai uma lei nova, é a CGU que implementa. Sai não sei o quê, é a CGU que debate a discussão. Então, acesso à informação, lei anticorrupção, conflito de interesses, até na lei das estatais, a CGU também tem umas funções específicas lá. Então, é muito dinâmico, é muito diferente mesmo o que acontece lá na CGU quando comparado com o que faz o Banco Central. No Banco Central, você tem uma lei que é de 64, óbvio que ela foi modificada ao longo do tempo, mas ela é de 64 e prevê as atribuições básicas da instituição que são desenvolvidas até hoje. E outra coisa, o Banco Central vai se espelhar em bancos centrais de outros países, o Banco Central Europeu, que tem sido um modelo também muito importante. Então tem muita coisa dessa função de um Banco Central que você pode olhar para fora, ver como é que funciona nos outros países e pode trazer para o Brasil e adaptar ou não. E esse estudo é feito sistematicamente há muito tempo. Esse debate sobre a autonomia do Banco Central não é novo. É um debate, na verdade, bem antigo. Já de muito tempo se vem falando sobre isso. E pode parecer uma coisa que foi tirada da cartola agora, mas não foi. É uma coisa que lá dentro se discute há muitos anos, na academia se discute há muitos anos, e em vários países o Banco Central tem sim autonomia. Para você ter uma noção, quando eu terminei minha graduação, eu já era servidor do Banco Central, né? Eu me graduei em Direito na Universidade Federal de Pernambuco. E eu fiz um TCC sobre a autonomia do Banco Central, em 2010, 2011. Tá? Eu fiz um TCC sobre isso, sobre a autonomia do Banco Central. Porque já era um tema muito debatido naquela época e vai continuar sendo debatido também por um tempo. Agora, vamos lá. Qual é a pergunta que estão me fazendo sobre esse assunto? A pergunta é a seguinte: professor, o fato do Banco Central ter autonomia dá para ele mais condições de fazer um concurso logo em relação a outras instituições? A resposta para essa pergunta não é simples, tá? Não é simples. Por quê? Para você entender isso, a gente tem que passar pelo conceito de autonomia. Porque às vezes as pessoas pensam assim: a instituição vai ter autonomia, então ela pode fazer o que ela quiser. E não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. E outra coisa, a palavra autonomia pode significar N coisas diferentes. Por exemplo, a gente fala que o Ministério Público é autônomo, que ele é independente. O que é que isso significa? Que ele não está vinculado a nenhum dos poderes. Ele não é do Poder Executivo, não é do Legislativo, não é do Judiciário. Ele é como se fosse um outro poder. E ele tem total autonomia nesse sentido. Quando a gente fala em total autonomia, ninguém pode dizer o que o Ministério Público tem que fazer, a não ser nas situações em que a Constituição determine isso. Então, algumas vezes o Poder Judiciário vai determinar que o Ministério Público faça alguma coisa, mas é porque a Constituição dá ao Poder Judiciário essa competência. Outras vezes é o Poder Executivo que vai determinar, por exemplo, quem vai ser o chefe do Ministério Público, mas a Constituição prevê isso especificamente. Isso é autonomia? Sim, é uma autonomia muito ampla, mas perceba que ela não é ilimitada. Porque o Ministério Público não pode, por exemplo, escolher seu próprio chefe. Não pode. A escolha é feita pelo Poder Executivo e aprovada pelo Legislativo. Mas ela é feita entre os membros da carreira. Você percebe que tem nuances aí, tem detalhes? E já existem alguns instrumentos de autonomia em relação ao Banco Central. Quer um exemplo? Os diretores do Banco Central têm que ser aprovados pelo Senado Federal.
Existe uma sabatina, existe um rito de aprovação dos nomes desses diretores, dessas indicações. Do mesmo jeito que o Senado tem que aprovar o nome, por exemplo, do ministro do STF, né? Tem que aprovar o nome de diretores de agências reguladoras. Isso aí também existe para o Banco Central. Só qual é a diferença? É que no caso do Banco Central, hoje, o nome dos diretores tem que ser aprovado, mas o do presidente não. Isso é uma coisa meio esquisita, né? Mas é assim que funciona. E não existe um mandato. Então veja, o presidente pode, por exemplo, indicar um determinado diretor, o Senado aprova, o cara vai lá, toma posse, no dia seguinte vai lá e exonera. Não tem problema nenhum, pode fazer. Então, quando a gente discute autonomia do Banco Central, a gente precisa entender o que é essa autonomia. Tá? O que é essa autonomia? Não é como o Ministério Público, não é como a Defensoria Pública, que há alguns anos atrás se tornou autônoma. Então, hoje tem um dispositivo lá na Constituição em que a Defensoria Pública, por muitos acadêmicos, ela nem é mais parte do Poder Executivo. Porque ela resolve tudo sozinha. Aí tem esse rito de indicação, né, do chefe da Defensoria Pública, né, o Defensor Público Geral. Aí em cada estado tem alguns detalhes diferentes, na União funciona de um jeito e tal. Só que, qual é o grande lance da autonomia que separa essas instituições que estão fora do Poder Executivo daquelas que são autônomas, mas estão dentro do Poder Executivo? E eu estou falando de quem? Das agências reguladoras, por exemplo. ANAC, Anatel, ANEEL, ANP, Ancine, ANTAC, ANTT. Essas agências reguladoras têm autonomia também. Isso é um pressuposto da atividade regulatória, tá? A autonomia é um pressuposto da atividade regulatória. Então, professor, se as agências reguladoras têm autonomia, por que elas não estão fazendo concurso? Porque elas não podem, mesmo tendo autonomia. Então, é por isso que você tem que entender o que é essa autonomia. Tá? A autonomia, nesse sentido, tá? Eu falei, veja, só para deixar as coisas claras aqui. Eu falei da autonomia do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas. Essas instituições, o Tribunal de Contas tem uma divergência aí doutrinária, né? Se ele faz parte do Poder Legislativo ou não faz, né? Ou se ele é um ente autônomo, que tem o Ministério Público e tal. Mas beleza. Por quê? Porque ninguém manda lá. Tem um rito também, assim como tem o Ministério Público, a Defensoria, para indicação dos titulares, não sei o que e tal. Mas a galera decide e não presta contas para ninguém. Eles é que resolvem a vida dele lá. Dentro do Poder Executivo, e aqui eu vou falar só da União agora, mas também é uma lógica que vale para os estados e alguns municípios, tá? Dentro do Poder Executivo existem algumas instituições que são autônomas, como as agências reguladoras, que eu acabei de mencionar. As agências reguladoras são autônomas em que sentido? No sentido de que os seus titulares têm um mandato. Lembra que eu falei que no Banco Central o Senado Federal tem que aprovar a indicação do diretor, mas não existe nenhuma estabilidade? Ele pode ser exonerado pelo presidente da República logo depois de tomar posse? Nas agências reguladoras não funciona assim. Lá existe um mandato. Então, o presidente da República, aí tem regras específicas e tal, que não vale a pena a gente entrar aqui, mas o presidente da República vai lá e indica um sujeito para ser diretor da Anvisa, por exemplo. Esse cara vai ter o nome aprovado pelo Senado Federal e vai tomar posse como diretor da Anvisa. A partir daí, ele só pode perder o cargo em hipóteses muito específicas. Ele não pode ser simplesmente exonerado pelo presidente da República. O presidente da República não pode chegar lá e dizer, não, vou destituir todo mundo aqui da Anvisa e vou botar quem eu quero. Não é assim que funciona. Existe um mandato. Então, a autonomia do ponto de vista técnico vem daí. Então, a gente pode dizer que a Anvisa, qualquer agência reguladora, é autônoma? Pode dizer. Mas o que é essa autonomia? É a autonomia técnica, em que a diretoria colegiada vai tomar suas próprias decisões sem nenhuma amarra política. Porque aqueles diretores são pessoas que têm um mandato, eles estão estabilizados. Eles não podem ser retaliados pelas decisões que estão sendo tomadas pela agência. Isso é um pressuposto, tá? Essa autonomia é um pressuposto da atividade regulatória. Um ente regulador não pode atuar propriamente sem que tenha essa autonomia. E daí vem o debate sobre a concessão dessa autonomia para o Banco Central também. Desse ponto de vista da regulação. Enquanto ente regulador, né, academicamente falando,
Quando eu digo academicamente, é do que eu já estudei, tá? Eu não sou especialista nesse assunto, obviamente. Mas do que eu já estudei, os acadêmicos concordam, né? E esse modelo é seguido em vários outros países, que um banco central autônomo, ele consegue regular melhor o sistema financeiro nacional. Né? No sentido de que ele não, aqueles dirigentes não devem nada ao governante. O governante não pode fazer nada contra eles, não pode retaliar de nenhuma forma. Beleza. Só que a discussão toda é porque se a autonomia do Banco Central é boa ou ruim, vem porque o Banco Central, no modelo adotado aqui no Brasil, ele não é apenas uma entidade de regulação. Ele é também uma entidade de concretização da política econômica e monetária governamental. Então ele também é um instrumento da presidência da República, do governo, para fazer valer as políticas. E não tem nada errado nisso, ok? Não tem nada errado nisso. Isso é o quê? O governo foi eleito para implementar um determinado programa. E ele implementa esse programa, em parte, por meio do Banco Central. Então o Banco Central é uma entidade que também serve para isso. Além da regulação, ele também tem esse outro braço, né, de executor da política econômica e monetária do governo. Então aí tem essa discussão, porque de um lado, do ponto de vista regulatório, a autonomia é uma coisa boa, mas do ponto de vista da execução da política econômica e monetária, pode não ser tão bom assim, porque o governo fica sem um instrumento para poder fazer a sua política, para a qual ele foi eleito. Beleza. Mas vencida essa discussão, eu quero supor aqui com você que esse projeto de lei que prevê a autonomia do Banco Central vai ser aprovado. E aí eu vou tentar te explicar do ponto de vista técnico as implicações que isso vai ter para a realização de um novo concurso do Banco Central, que é o que você quer saber de verdade, né? Então, vamos supor que esse projeto de lei passe. O que é que diz o projeto de lei sobre a autonomia do Banco Central? Tá? Se você tiver curiosidade, abra o projeto e vá procurar. Né? Mas eu já li o projeto de lei. O que é que ele diz? Ele prevê uma estabilidade, um mandato para os diretores e para o presidente. É isso, mais nada. Então ele prevê esse negócio para ficar parecido com a agência reguladora. Então, o presidente vai indicar, o Senado vai aprovar e o cara vai ter um mandato, e mandatos não coincidentes, então cada ano vai trocar 2 diretores, tal, tem um negócio assim. Por quê? Para não coincidir com o mandato do governante, né? Então, quando o presidente da República chegar, já vai ser o presidente do Banco Central que assumiu na gestão anterior, né? Então, o cara, tipo assim, a nossa eleição, a próxima é em 2022, né? Aí, o ano em que troca o presidente do Banco Central é 2024. Então aí o presidente que chegar em 22, ele fica 2 anos ainda com o cara que já era presidente do Banco Central, né, e depois pode trocar, enfim. Tem todo um procedimento lá. Mas é só isso. Então, o que diferencia uma agência reguladora ou o Banco Central nesse novo modelo que está sendo proposto de instituições que tomam suas próprias decisões acerca da realização de concursos públicos, como o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas? Grana. Essa é a diferença. Pense aqui, tá? Raciocine aqui junto comigo. Se você já estudou administração financeira orçamentária, direito financeiro e tal, você vai entender isso aqui um pouco melhor. Mas mesmo que você não tenha estudado ainda, preste atenção no que eu vou explicar. O dinheiro que financia o Estado, ele vem da arrecadação de tributos. Não é só isso, mas eu estou resumindo aqui para ficar mais fácil. Então o tributo, o imposto que você paga, né, seu imposto de renda, o ISS, o ICMS que você paga, o IPI, quando você compra um bem industrializado. Tá? E esses tributos financiam o Estado. Então, a porta de entrada de dinheiro no Estado, né, é por meio das estruturas tributárias. Quando eu falo da União, eu estou falando da Receita Federal, basicamente. Daí vem a importância desse órgão, né? Por isso que a galera lá ganha tão bem, por isso que eles têm tanto poder, né, do ponto de vista político, porque eles são uma categoria que cuida da arrecadação dos tributos. E essa é uma atividade estratégica, sensível, extremamente importante. Então, o pessoal da Receita Federal cuida da arrecadação dos tributos. O dinheiro entra por meio do trabalho deles lá. Uma vez que esse dinheiro entra, o que é feito com esse dinheiro? Aí, a Constituição Federal determina uma repartição, tá, desses valores. Ela diz lá, olha, um pedacinho desse dinheiro vai lá para o Poder Legislativo, um pedacinho vai para o Poder Judiciário, um pedaço vai para o Ministério Público, um pedaço vai para a Defensoria, outro vai para o Tribunal de Contas. E o governo nada pode fazer sobre isso.
ele é obrigado a pegar esse dinheiro e entregar para o dono. Ele diz assim, olha, eu estou aqui fazendo uma atividade meramente administrativa, de recolher essa grana, receber essa grana, mas eu não posso ficar com ela, eu sou obrigado a entregar. Do mesmo jeito que ele é obrigado a entregar uma parte para os estados, uma parte para os municípios, né? Tem todo um regramento sobre isso na Constituição Federal e em várias outras leis. Beleza. Quando a gente tem uma entidade autônoma dentro do Poder Executivo, como uma agência reguladora ou como o Banco Central, o governo como um todo não é obrigado a entregar nenhum dinheiro para ninguém. Não. Então assim, a ANAC está querendo dinheiro, Banco Central está querendo dinheiro, CGU está querendo dinheiro, Ministério da Infraestrutura, Saúde, Educação, não sei o quê. Saúde e Educação até tem uma regra, né, de uma grana reservada para isso, tá, mas não vem ao caso. Mas a turma aí vai entrar na briga orçamentária. E todo ano é uma confusão, velho. Todo ano é uma confusão. Claro, a tradição vai prevalecendo, né? Então assim, mas todo ano é isso. Os ministros vão estar lá brigando por orçamento, entendeu? O presidente do Banco Central ali no meio também. Brigando, dizendo, olha, eu preciso de grana para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer não sei o que e tal. Quando vão realizar concurso, é a mesma coisa. E por que isso acontece, gente? Por que isso acontece? Porque essas instituições não têm a chave do cofre. É preciso que isso fique claro para você. Não tem a chave do cofre. Por que é que no Poder Executivo todo mundo tem que pedir a bênção do Ministério da Economia quando vai realizar um concurso? O antigo Ministério do Planejamento. Por quê? Porque eles é que têm a chave do cofre. Eles é que têm a grana. Então, para um órgão fazer um concurso, ele tem que gastar dinheiro para isso. Ah, professor, mas e se ele tiver um orçamento e tiver economizado de outra coisa e sobrou? Ele pode decidir fazer o concurso com essa grana que sobrou? Não, não pode. Não pode. Tem um procedimento para isso. Por isso o Ministério da Economia tem que autorizar a realização de concursos públicos, seja qual for o órgão, seja qual for a entidade do Poder Executivo. É por isso. E a autonomia, nesse sentido, das agências reguladoras e do que está sendo proposto para o Banco Central, não vai mudar essa regra. Então, ó, se vai ter autonomia ou não, eu não sei. Mas essa autonomia consiste apenas no mandato para os diretores e para o presidente do Banco Central. O resto fica como está. Então, ainda assim, essa autonomia não dá ao Banco Central a chave do cofre. Para o Banco Central fica meio estranho isso, né? O Banco Central não tem a chave do cofre, né? Mas, de fato, ele não pode decidir quanto ele vai gastar, porque a grana vem do Tesouro Nacional. O Banco Central até arrecada dinheiro, né? Tem até uma coisa mais técnica para explicar. Ele até arrecada dinheiro, mas ele não pode gastar. Para gastar, tem que ter autorização lá do Ministério da Economia, tem que ter a lei orçamentária anual, né, dizendo quanto é que se pode gastar com cada coisa. E aí as discussões e os debates, que são debates políticos, tá? Não quero fazer parecer outra coisa, não, são debates políticos. É cada dirigente, cada gestor tentando mostrar à presidência da República e ao Ministério da Economia que o seu trabalho é importante e merece ser financiado. Beleza, cara, tem nada errado disso. Nada errado mesmo. Assim, é o que acontece ano após ano, sempre. É desse jeito que funciona. Agora, não ache que pelo fato do Banco Central adquirir autonomia nesses termos que eu estou explicando para você, que isso significa que o Banco Central vai poder realizar um concurso com mais facilidade, porque não vai. Se fosse assim, as agências reguladoras estavam fazendo concurso. Quantos anos faz que não tem um concurso numa agência reguladora? Teve uma época aí, ali por 2010 a 2012, cara, que a agência reguladora todo mês tinha um concurso. Todas faziam concurso com frequência. Hoje em dia não tem. É porque eles não querem fazer? Claro que não, todo mundo quer fazer concurso. Isso é uma coisa que é um ponto relevante que você precisa entender. Um grande mito do mundo dos concursos é essa ideia de que os órgãos não querem fazer concurso ou de que querem que o concurso aconteça só para arrecadar dinheiro. Gente, concurso não arrecada dinheiro. Pelo contrário, concurso custa caro. Nenhum gestor quer realizar um concurso para não nomear. Isso não faz sentido, não. Todo gestor quer se comprometer com a carreira daquele órgão, daquela entidade, com a realização dos concursos. Porque fazer concurso fortalece a carreira.
Fortalece o órgão, fortalece a entidade. Você traz mais gente, oxigena, gente com ideias novas, coisas diferentes vão acontecer. Então, pare com isso. Essa ideia aí de que esse concurso é só caça-níquel, eles fazem concurso, mas não vão nomear ninguém. Isso é conversa para boi dormir. Até pode existir um concurso que foi feito e não nomeou. Aí pode ser porque não teve grana para nomear, porque não teve condição política, N questões, porque a autorização para realizar um concurso é uma, a autorização para nomear a pessoa é outra. São autorizações diferentes. Mas essa ideia de que um órgão ou entidade vai promover um concurso público sem a intenção de nomear os aprovados, isso é conversa, balela, conversa para boi dormir. Todo dirigente de órgão ou entidade quer realizar concurso. Todo mundo quer. Quem não deixa é quem tem a chave do cofre. Quem não deixa é quem tem a chave do cofre. E não é nem por causa do recurso que vai ser utilizado para realizar o concurso. Mas é porque quando você realiza o concurso, você nomeia os aprovados, você assume despesas de longuíssimo prazo. Não é não? Você faz o concurso, o cara vai lá e toma posse. Você comprometeu a grana do salário daquele sujeito por, sei lá, 30 anos, 40 anos. Hoje em dia nem sei, né? Talvez 80 anos. Não sei quanto tempo a gente vai viver, né? Mas ninguém vai se aposentar mais. Então, assim, né? É uma decisão que precisa ser tomada realmente com cuidado, com calma. Não dá pra ser um negócio de sopetão assim, né? Vamos pressionar pra poder fazer o concurso. Não é assim, cara. Vai ter estudo, vai ter parecer, vai ter processo pra pedir, pra mostrar, pra comprovar, né? Demonstrar ali pro dono da chave do cofre que você realmente precisa do concurso e tal. É assim que funciona. Não é de uma hora pra outra que as coisas se resolvem. Agora, pra você que pretende fazer concurso do Banco Central do Brasil, você que tem essa vontade, o Banco Central é uma instituição que desperta sonhos. Assim, tem gente que realmente sonha em trabalhar lá. Eu conheço algumas pessoas que trabalham lá que sonhavam em ir para lá, de verdade. Tem alguma coisa que acontece com quem faz faculdade de economia mesmo, que o cara sonha em ir para o Banco Central. Beleza. É uma instituição fantástica para se trabalhar. Vale a pena passar anos estudando para entrar lá. Sem dúvida nenhuma. Assim. Em termos de estrutura e condições de trabalho, eles têm um nível de organização que, cara, eu nunca vi em lugar nenhum. E olha que eu já andei pela Esplanada, viu? Conheço gente, já rodei por todo canto lá. E esse nível de organização que eles têm lá no Banco Central realmente é diferenciado. É uma parada que chama atenção, de fato, na instituição. Eles têm uma estrutura física fantástica. Claro que eu não conheço muitas regionais, né? Eu só conheci regional do Banco Central, Rio de Janeiro, São Paulo e aqui em Recife. Mas eu acredito que em todas as regionais a estrutura deve ser muito boa. Aqui em Recife, o prédio do Banco Central é uma coisa linda de se ver. É um marco arquitetônico, assim, na cidade. Lá em Brasília, então, nem se fala, né? Aquele prédiozão bonito, né? De concreto, assim, com os vidros pretos, né? Coisa linda. Você passa ali no eixinho de baixo, chama atenção mesmo, né? É uma coisa linda o prédio, né? Ali na Asa Sul. E o Banco Central tem uma tradição e uma estrutura que realmente são diferenciados. O plano de saúde que eles têm lá é de altíssimo nível, é um dos melhores da administração pública. E é próprio, né? Plano de saúde próprio, coisa que no Poder Executivo é raríssimo de se ver, muito, muito difícil. Sinto falta do plano de saúde do Banco Central, né? Quando eu saí de lá eu não podia manter. Eles têm uma estrutura de capacitação que é sensacional, né? A Unibacem, que fica ali no setor de Clube Sul, né? Ali na beira do lago, né? Do Lago Paranoá, fica ali ao lado da ASBAC, né? Que é o clube, a Associação de Servidores do Banco Central e tal. Cara, é uma estrutura sensacional, incrível, incrível. É um lugar maravilhoso, assim. Para você fazer a capacitação, aprender, e tem curso direto, né? Um atrás do outro, um em cima do outro. Tudo lá que você quiser aprender, você tem condições de aprender, você tem como estudar mesmo e se aprofundar nos temas. É assim, vale a pena estudar para trabalhar no Banco Central. É uma instituição que, eu sou apaixonado. Né? Eles têm um papel, uma relevância, né, do ponto de vista da administração pública, enquanto autoridade regulatória e tal, que é inquestionável. Então, não desanime, porque eu estou aqui dizendo que a autonomia não vai trazer automaticamente, né, a possibilidade de realizar um novo concurso mais rápido. Porque a instituição tem sim seu compromisso em realizar concursos com frequência. Né? E tem realizado na medida do possível. Né? Se você comparar com outras instituições, o Banco Central fez um concurso em 2010 e outro em 2013, né? Um já
próximo do outro, assim, e depois disso ninguém mais fez concurso, né? Foi um ou outro aqui ali, né? Um gato pingado ou outro e tal, que conseguiu realmente realizar concursos maiores, assim, e tal. Mas escute o que eu estou dizendo. Tá? Vale a pena você se preparar para o concurso do Banco Central, sim. E vale a pena você estudar pelo edital anterior, pelo edital 2013. Para quem está estudando para analista, eu acredito que não vai ter grandes mudanças. Vai ter mudança, porque, 2013, a gente já está em 2021. Então, vão existir alterações, né, nos conteúdos programáticos. Mas eu acredito que aquela estrutura de você ter várias áreas e você ter... um exemplo, né? Uma área que cobra contabilidade bancária, né, que cobra o COSIF, né, a contabilidade do Sistema Financeiro Nacional. Isso aí vai rolar, vai ter lá, cara. Uma área que é uma área com características mais processuais, mais de análise, vai ter também. E as outras áreas, assim, pode mudar uma matéria aqui ou ali e tal, mas, cara, você tem que estudar, né? Você tem que estudar as matérias da parte geral, o Sistema Financeiro Nacional e tal, porque tudo isso também vai cair no próximo concurso. Então não fique esperando ter notícias mais concretas ou sair o edital, não sei o quê, porque o concurso do Banco Central realmente move multidões, eu não estou exagerando. Tá? Um concurso do Banco Central, quando sair, cara, vai ter centenas de milhares de inscritos. Pode ter certeza. Tá? Certeza mesmo. Não tem erro, porque vai ter, né? Centenas de milhares de inscritos. Quando eu fiz o concurso do Banco Central, só para o cargo de técnico na área administrativa, eram 144 mil inscritos, só na ampla concorrência, cara. 144 mil inscritos só na ampla concorrência para uma área para nível médio. Quando você soma todo mundo, salvo engano, foram 250 mil inscritos. É muita gente. Agora, um concurso grande, um concurso na época acho que foram 300 vagas. Assim, um concurso grande. Mas quando for sair o próximo, ele vai sair do mesmo jeito. Não vai ser diferente disso. Então você que está estudando para o concurso do Banco Central ou que quer estudar, não fique esperando nada. Vai estudar logo. Não fique esperando, porque essa espera não vai te ajudar em nada. Você vai ficar só pirando, quando é que vai sair, quando é que vai ser, quando é que vai ser, não sei o quê. Para encerrar isso aqui, eu queria contar a história de um amigo meu. Já contei essa história algumas vezes, mas não me canso de contar, porque eu preciso que todo mundo ouça. Principalmente quem está estudando no Banco Central, mas que o ensinamento se aplica a quem vai estudar para qualquer concurso, tá? Eu tenho um amigo lá de Brasília, que eu conheci, que fez o concurso do Banco Central em 2010. Né? O edital foi em 2009, a prova saiu em 2010. E ele foi muito bem na prova, mas não passou. Mas eu me lembro porque quando eu conheci, eu já era servidor do Banco Central, né? Então ele comentou isso comigo, ele disse, cara, eu fiz o concurso e tal, e eu fui super bem. Na época ele falou, eu não entrei por causa de tantas questões, sei lá, era coisa de 2, 3 questões, não sei. Coisa boba, assim. E eu não consegui entrar, não sei o quê, e eu, que pena, né, cara? Mas, segue estudando, porque tem outras oportunidades que vão surgindo, vão aparecendo aí e tal, e com o tempo, né, a gente vai se organizando melhor e vai conseguindo aproveitar as oportunidades da melhor maneira possível, né? Mas ele não me ouviu. Ele só queria saber do Banco Central. Na cabeça dele era, não, o Banco Central é o que eu quero, é o meu sonho, é o não sei o quê. E aí ele pensava assim, quando tiver notícia de um próximo concurso, aí eu volto a estudar. E ele fez isso. Quando, acho que na época que o concurso foi autorizado, em 2013, aí ele foi fazer, né? Foi estudar, e estudou de verdade, assim, eu sempre que eu estava ali, né, convivendo com ele, tá, com uma certa frequência. E, ele estudou mesmo, estudou, correu atrás, né, fez curso preparatório, comprou um material bom e tal. Sabe o que aconteceu com ele? Bateu na trave de novo. Até hoje ele não é servidor. E por que isso aconteceu? Porque, cara, ele ficou esperando uma motivação que ia cair do céu quando o concurso fosse autorizado, entendeu? Não dá, cara. Motivação não é um negócio que cai do céu. A gente se motiva por vários fatores. Agora, por favor, se você pretende ser servidor do Banco Central e você ainda não começou a estudar, cara, comece logo. Comece logo, porque não tem como, tá? Não tem como você ser aprovado num concurso como esse estudando só quando ele for autorizado. Eu não vou dizer não tem como, porque sempre tem um gênio ou outro aqui que consegue, mas é muito difícil. E eu falo, não é para gênios, tá? Os gênios não precisam de mim para ser aprovado em concurso. Quem precisa de mim são pessoas normais. Se você é uma pessoa normal
Então comece a estudar logo para o concurso do Banco Central. Não fique esperando. Não tem o que esperar, tá bom? Talvez alguém tenha ficado se perguntando aí por que é que eu saí do Banco Central, né? Talvez eu não tenha deixado isso claro, mas eu era técnico do Banco Central, era servidor de nível médio. E eu saí para ser auditor da CGU, foi quando eu passei para o concurso de nível superior. E fiquei tentado a fazer o concurso do Banco Central em 2013, porque o concurso da CGU eu fiz em 2012. E quando saiu o concurso do Banco Central em 2013, eu fiquei tentado a fazer, porque a instituição realmente é uma instituição fantástica. Mas aí eu já não tinha mais ânimo para seguir estudando, porque, enfim, né? As coisas já estavam mais difíceis para mim, tá certo? Mas não me arrependo não, hoje eu estou muito bem na CGU e se eu tivesse saído lá, acho que sim, eu teria me arrependido, tá? Mesmo para ir para o Banco Central, que é um lugar fantástico. A administração traz pra gente oportunidades fantásticas, tá certo? Tem várias, não é só uma não. Né? Mas se liga, se você quer trabalhar no Banco Central, tem esse sonho, tem essa vontade, estude agora. Não fique esperando nada, né? Mas também não espere muito dessa autonomia não, porque ela não vai influenciar em nada na realização do novo concurso, beleza? Deixe seu like aqui no vídeo, se você não deixou ainda, aproveite, deixe seu like aqui. Se você ainda não se inscreveu, tá esperando o quê, velho? Tá esperando o quê? Toda terça, toda sexta, eu libero aqui vídeos em que eu aprofundo temas bastante específicos para ajudar pessoas normais como você a serem aprovadas no concurso público sem precisar sofrer para isso. Serem aprovadas com planejamento. E quanto mais você planeja, menos você sofre na hora de executar. Meu nome é Paulo Guimarães, eu sou seu professor e ajudo você a se preparar para concursos públicos sem sofrer. Um grande abraço e até a próxima.